espiritual, ele é um passo que é um separador de águas, né? Porque ele faz com que você, que antes tinha prioridades do mundo, ou melhor, de desejos de recompensas pessoais para sua personalidade, né? O seu eu que nasceu, está vivendo e um dia vai morrer. Esse pequeno eu, quando você vive para ele, você vive para o efêmero. Quando você trabalha e é ambicioso para ele, você trabalha e é ambicioso para algo que vai ser extinto daqui a alguns anos. Então esse primeiro passo, ele se dá no momento em que você se dá conta de que tudo que você estiver se esforçando, trabalhando e tendo ambição para adquirir em prol desse eu que vai morrer em alguns anos, é um esforço inútil. E então você começa, essa virada de chave, você começa a pensar em como você pode trabalhar e ser ambicioso no sentido da eternidade, no sentido de aquisições que não morram no final dessa vida. E aí quando você pensa em coisas que permaneçam para além dessa vida, automaticamente você vai começar a pensar que as coisas que você faz tem que ser coisas que sejam para o bem de todos os seres, né? De tudo que existe. Porque o que está para além dessa vida tem uma unidade intrínseca entre tudo. Tudo é interconectado, interdependente. E aí é daí que nasce a raiz da generosidade. Porque você começa a fazer atos generosos quando você entende que você está conectado com todos os outros e todos os outros estão conectados contigo. Que tudo no universo está interconectado. E aí você dá esse primeiro passo. Só que, apesar de que você começar a modificar hábitos, não seja a parte mais difícil, porque os hábitos em si, se você modificar um hábito antigo por um hábito novo, vou dar um exemplo, tá? Digamos que você, uma coisa bem simples, tá? Você tem o hábito de consumir tabaco, né? De fumar. E aí você troca esse hábito, por exemplo, por acender um incenso. Cada vez que você tem vontade de fumar, você acende um incenso. É uma coisa bem simples, bem boba, mas que vai servir como exemplo aqui. Esse desejo que vem automático, ele quando você troca ele por uma outra coisa objetiva, ele se torna fácil de ser modificado. O problema é que as pessoas, por exemplo, tentam parar com algum hábito sem colocar um outro hábito diametralmente oposto no lugar. E aí elas ficam pensando fixamente naquilo que elas pararam de ter e ao invés de colocar algo positivo no lugar. Isso é um exemplo bem simples. Na verdade, essa mudança é uma mudança muito mais de concepções, filosofias e crenças do que um hábito propriamente dito, assim, bem objetivo, como eu disse, né? Só que o mais difícil não é você trocar esse hábito. Como eu falei, com a estratégia correta você modifica. O problema é que, como dizia Platão no seu Mito da Caverna, quando você consegue se soltar e você começa a ter o vislumbre de luz, as outras pessoas que estão presas dentro da caverna e que acham que ali é o mundo real, elas vão tentar fazer com que você continue com os seus hábitos antigos, que você continue com o seu pensamento antigo, com a sua visão de mundo antigo. O mais difícil realmente é você suportar toda uma atmosfera na qual as pessoas não querem fazer modificações nas suas vidas, porque não é o momento delas, porque elas estão acostumadas e porque qualquer um que queira ir para uma direção diferente da que todos estão indo, é como se fosse uma afronta à vida da pessoa como está organizada. Você está meio que agredindo, desmontando a vida da outra pessoa, porque as coisas que ela acredita e acreditou até aquele momento passam a ser questionáveis, né? Então, mas se você vai adiante, ainda assim, né, enfrenta e continua fazendo as modificações necessárias, então começa a haver novas prioridades na sua vida. E ali é o que Mabel fala, mata a ambição, mas trabalha como aqueles que são ambiciosos, né? Começa a haver novas prioridades na sua vida. Por exemplo, antes a sua prioridade era o trabalho, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, acumular dinheiro, ter cada vez mais dinheiro, um exemplo. E aí quando você percebe
que esse dinheiro não vai, claro, a não ser pelo benefício que você pode fazer com ele, né? Porque o dinheiro não é mal por si. O dinheiro é uma acumulação de energia. Você trabalhou ou, através da criatividade, conseguiu desenvolver sistemas que geraram benefício para pessoas, muitas pessoas quiseram aquilo, aquilo gerou dinheiro, você acumulou, energia acumulada. Você pode usar isso para fazer coisas boas no mundo. O problema é quando você tem a sua consciência presa a isso o tempo inteiro e você nem tem tempo de olhar para dentro, de questionar se aquilo que você está fazendo todos os dias é totalmente condicionado ao temporal, né, ao efêmero, aquilo vai ser útil para você no longo prazo. Né? Esse é o problema. E aí as suas novas prioridades, quando você começa a se dar conta disso, devido ao discernimento, que nós vamos falar depois, você começa a gerar novas prioridades na sua vida. E não é que você tenha que fazer um esforço para isso, na verdade isso é um insight. É claro, é cumulativo, como foi falado ali na leitura, você vai lendo, vai estudando, vai vendo palestras e vai meditando. Isso é como uma semente que vai nascendo, até que, de repente, ela coloca seu broto para fora da terra. E aí você tem intuições, insights de um novo meio de vida. Talvez seja um antigo meio de vida que foi esquecido, né? Devido à nossa cultura, à nossa educação. E com isso vem o discernimento, que é essa capacidade de a gente, por essa semente ter brotado, brota com isso vários entendimentos, né? E com isso o discernimento, você começa a perceber que tem coisas que não cabem mais para você. Ocuparem espaço na sua mente, nas suas emoções e na sua rotina diária. Não cabe mais estar ali. É uma coisa que ficou para trás, grosseira, densa, insensata, inútil. E aí você, através desse discernimento, começa a enxergar, perceber e aderir a novos meios de vida, novos comportamentos, novas emoções, novos pensamentos, novos entendimentos, nova visão de mundo sobre a vida. E fica impossível você manter os hábitos antigos. Nesse momento há um ponto de ruptura, que seria como se fosse um renascimento. Então é preciso renascer, né? É como se fosse uma nova vida. É claro que é em pequena escala. Quando se fala de mestres e discípulos, existem iniciações, grandes iniciações e renascimentos que acontecem nesse processo. Mas eu estou falando aqui do processo do homem comum, que através da sua busca, né, o seu inato desejo de algo mais elevado,